Boa noite, pessoal. Então estamos de volta aqui hoje. Como eu falei para vocês no último vídeo, né? O próximo seria sobre um outro grande sociólogo que fundamentou a sociologia, que é o Karl Marx. O Karl Marx é um dos pensadores mais conhecidos dentro das ciências humanas. Ele inspirou muitas obras, não só dentro da sociologia, mas dentro de todas as áreas de humanas, né? História, economia, política, direito. Marx está presente em todas as ciências humanas. Ele foi um filósofo, economista, sociólogo, socialista alemão. Ele nasceu em 1818, lá numa província do sul da Prússia, na Alemanha, e faleceu em 1883. Marx marcou muito as ciências humanas porque na eminência do capitalismo, do capitalismo industrial, ele criticou esse sistema, né, e as suas obras exerceram então uma influência muito grande, porque a crítica do Karl Marx foi muito bem fundamentada, né. E no terreno da política, o Marx também era militante, então suas ideias inspiraram a formação de partidos comunistas em diversos países e serviram de base para a construção dos estados socialistas que a gente conhece, né, como a extinta União Soviética, a China, Cuba. E uma das suas obras mais conhecidas é o Manifesto Comunista. Ele foi escrito em parceria com o Engels, um grande amigo que acompanhou quase toda a vida do Marx, né, os dois sempre escreveram em parceria. Foi publicado em 1848, e foi um marco para o socialismo, o chamado socialismo científico. O que é o socialismo científico? É a teoria do sistema socialista, que é um pouco diferente da prática. E em 1867, o Marx publica o primeiro volume da sua grande obra, que se chama O Capital. Então, mas hoje a gente vai ver os principais conceitos de Marx. Quais são os conceitos básicos, essenciais, que fazem parte da história da sociologia e também das ciências humanas até hoje, né, que tornou Marx tão conhecido. Então, quais são esses conceitos? Um deles é o conceito de alienação. Para Marx, o sistema capitalista alienava. O que é alienar? É tirar alguma coisa. Então, se antes no sistema feudal, no sistema camponês, no sistema de produção medieval, o indivíduo ele tinha consciência ou tinha acesso a todo o processo de determinada produção, mesmo que seja de plantio ou que seja de confecção de alguma peça, de roupa, de sapato, do que fosse, porque ele acompanhava o processo do início ao fim. No capitalismo, ele vai conhecer apenas parte do processo, ou seja, só naquilo dentro do chão da fábrica, ele vai passar a conhecer apenas aquele setor ou aquela mercadoria ou aquela parte da mercadoria que ele produz. Então, numa indústria de automóvel, o funcionário lá vai trabalhar na construção de uma determinada peça. Ele não tem uma consciência, ele não tem um acesso ao todo dessa produção, até eu chegar ao final. Ele faz aquilo ali, ele aperta parafuso, né? Então ele trabalha ali apertando parafuso, é só aquilo que ele faz. Então, a Marx vai chamar atenção para isso, que o sistema de trabalho, de produção do capitalismo aliena o ser humano nesse sentido. Torna-o, digamos assim, um especialista em uma coisa só e ele perde o processo como um todo, né, como era antes. Um outro grande conceito são das classes sociais. Então, Marx vai dizer o seguinte, olha, o sistema capitalista ele é dividido em primeiro duas grandes classes. Quais são essas duas grandes em termos de produção, de importância, né? Porque uma delas é muito maior do que outra. Mas quais são essas grandes classes sociais que dividem a sociedade capitalista? De um lado, são os proletários. Quem são os proletários? São todos os trabalhadores que não têm acesso a ferramentas, a máquinas que possam produzir, e a única coisa que eles têm é a sua própria força de trabalho para vender no mercado de trabalho.
Então, esses são os proletários e a grande maioria da população e a base também do sistema de produção e da própria sociedade capitalista. Ou seja, é o proletariado que sustenta, é toda a base que sustenta o sistema capitalista. Ficou muito conhecida a projeção, né, dessa sociedade, de acordo com Marx, como um triângulo, onde a base seria o proletariado e no topo estariam os capitalistas. Os capitalistas que possuem os meios de produção, que é a empresa, que é a máquina, que são as ferramentas, que é tudo o que forma a estrutura, né, do sistema produtivo. E esses capitalistas se apropriam da força de trabalho de seus operários em troca de um salário. E para Marx não há digamos, uma relação de harmonia entre uma classe social e a outra classe social. O que existe é sempre uma disputa, né? Uma luta por interesses. É uma luta de classes. Então Marx vai chamar a atenção para essa luta de classes. O que significa? O que quer o proletariado? O proletariado quer participar cada vez mais do capital. O que quer o capitalista? O capitalista quer cada vez mais explorar a capacidade de produção de lucro do trabalho do trabalhador, né? do proletário. Então isso não tem como entrar em harmonia. Então está sempre em constante disputa, né? que fundamenta aí as bases das relações capitalistas. Uma das características, né, do capitalismo que Marx vai descrever com muita maestria no livro O Capital é que como é que esse capitalismo ele se caracteriza? Primeira coisa é pela concentração de riquezas. Então, como eu falei, no topo da pirâmide estão os capitalistas que concentram as riquezas e o poder também de comercialização dessa riqueza. Então, produz a mercadoria e coloca a mercadoria em circulação. Ele produz e torna isso rentável, né? Que é a outra característica? Ele substitui a mão de obra artesã, né, que era antigamente do sistema medieval, né, de todo, até do sistema mercantil, né, e das corporações de ofício, das oficinas que existiam antigamente, nessa época, antes pré-capitalista, que os oficineiros, né, que eram os produtores, os artesãos que fabricavam tudo que a sociedade necessitava, de roupa, sapato, né, fora os camponeses e tal. Mas ele vai substituir essa mão de obra, né, pela indústria. E vai separar, que é aí que vem o conceito de alienação, ela vai separar os trabalhadores dos instrumentos de produção. Então, de um lado, tem os capitalistas que agora possuem os instrumentos de produção, e do outro lado, os trabalhadores que não o possuem. O que mais caracteriza o capitalismo? É o trabalho pago através do salário. Então, o salário, ele é uma das bases do capitalismo. Ou seja, a força de trabalho que pode ser comprada e vendida através de um contrato que não é harmônico, mas existe entre o capitalista e o operário. E deve corresponder à quantia que permita que esse operário se alimente, cuide da sua família, compre roupas e recupere sua energia para o dia seguinte do trabalho. Então, esse salário garante a sobrevida do proletário para que ele possa ir trabalhar no outro dia. Outra característica, o capitalismo se fundamenta então no trabalho, no valor do trabalho e no lucro do trabalho. Todo objeto que o homem cria através da produção fabril, ela tem um trabalho sobre o outro trabalho. Então, tudo é passado por diversos processos. E em cada um desses processos há um lucro. Por exemplo, você tem a fabricação do tecido. Primeiro, você tem o plantio de algodão. Processamento de algodão para... Você planta algodão, colheu algodão, morreu aquele trabalho.
Aí você tem uma outra tipo de processo que vai transformar aquele algodão num tecido. Aí vem outro tipo de trabalho que ressuscita aquele trabalho que foi morto, né? Que foi reanima, né? E depois você tem, morreu, né? Acabou, fez o tecido. Depois você tem uma outra indústria que é a de produção de roupa. Em cima da indústria de produção de roupa, você tem a indústria de produção de moda, que vai reanimar cada vez mais essa mercadoria. E a cada vez que ela reanima, ela coloca um valor, né? Ela coloca um tipo de valor. E esse valor vai fazendo girar o mercado. E o valor, como é que é estabelecido o valor do produto? Ele depende do tempo gasto na produção e das habilidades que foram necessárias para a construção, para a elaboração daquele produto. Por exemplo, a produção de um computador. Quais são as técnicas, o que se precisa, que tipo de profissional, que tipo de maquinário, que tipo de trabalho você precisa, quanto tempo gasta para você produzir. Em cima disso você tem mais o lucro, e em cima disso você tem o valor do produto. O capitalismo, essa capacidade de gerar lucro, é constituída, segundo Marx, através de um conceito que ele chamou de mais-valia. O que é a mais-valia? Os trabalhadores acabam recebendo um valor sempre inferior ao trabalho realizado. Como assim? Por exemplo, vamos supor que ele trabalhe numa fábrica de sapato. Vamos supor que ele fabrique 10 pares de sapato por dia. Com certeza, quando ele terminar de fazer o terceiro ou quarto par de sapato, ele já pagou o seu salário, já cobriu o salário que ele ganha. O capitalista já ganhou o suficiente com aqueles 3, 4 pares de sapato para pagar o salário do funcionário. Mas ele continua trabalhando aquele dia até fabricar os 10, porque é o mínimo que ele tem que fabricar por dia. Esse excedente, que já depois que pagou o funcionário, ele vai gerar um lucro que é todo do capitalista. Ele não repassa nada para o trabalhador. Então, isso o Karl Marx chama de mais-valia absoluta. Tá? Então, a mais-valia é a capacidade, é a questão do funcionário receber sempre um valor inferior ao que ele produz. A mais-valia absoluta é o fato de que o que o funcionário produz é sempre mais, ou seja, ele produz uma quantia muito maior daquela mercadoria do que ele recebe, né? Então ele já garante o seu salário lá no terceiro ou quarto a elaboração da mercadoria que ele trabalha, mas depois ele continua produzindo e a partir daí é só lucro para o capitalista. E você tem a mais-valia relativa também. O que é a mais-valia relativa? Ela é aplicada principalmente através do uso da tecnologia. Ou seja, por exemplo, você aumentar o número de máquinas numa fábrica sem aumentar o salário dos trabalhadores. O lucro aumenta ao mesmo tempo que o número de trabalhadores que você vai precisar para poder mexer, né, para poder funcionar aquelas máquinas, mas o salário permanece o mesmo. Então isso é chamado por Marx de mais-valia relativa. Então tem a mais-valia absoluta, que é sempre aquele lucro a mais em cima do que o proletário produz, e tem a mais-valia relativa quando o capitalista consegue expandir a sua empresa sem aumentar o salário do trabalhador. Um outro grande conceito trazido por Marx na discussão das suas obras é o materialismo histórico. Então, o que é esse materialismo? De acordo com Marx, a estrutura de todas as sociedades ela se fundamenta em como se exerce naquela sociedade as suas forças produtivas, o seu modo de produção, ou seja, a força produtiva mais as relações que aquelas forças produtivas exigem, que é igual ao modo de produção que fundamenta aquela sociedade.
Então, isso pensando principalmente, sempre essa leitura, o Marx fez através do sistema capitalista, que ele usou também para observar e para entender outros sistemas produtivos. O que Marx vai dizer? Que a história da sociedade muda quando muda a história das relações de produção, quando muda o modo de produção. Então, se você observar da sociedade antiga para a sociedade medieval, para a sociedade capitalista, qual é o ponto que chama atenção? São as relações econômicas, são as relações de produção. O tipo de trabalho de cada uma dessas sociedades que marcam, digamos, a passagem, a história da nossa sociedade, ela tem um modo de produção característica em cada tempo. Quando você muda, né, por exemplo, nós falamos que nós estamos sempre em grandes mudanças, principalmente no nosso tempo. Fundamentado no quê? Que a gente fala isso muitas vezes, no aumento, no desenvolvimento da tecnologia. Aumentou a tecnologia, diferenciou tecnologia, inventou tecnologia, coisas novas surgindo, comunicação nova, possibilidades novas. O que acontece? A sociedade em cima disso se transforma. Começa a virar outro tipo de sociedade. O que muda? Muda as relações sociais, muda a cultura, ou seja, quando você fala que muda a cultura, muda o pensamento, muda a concepção de mundo das pessoas, muda os valores das pessoas, muda o tipo de educação, muda a família, mudam-se as crenças, muda-se tudo. Então, para Marx, o fundamento da sociedade é o modo de produção. As forças produtivas, elas são então as condições materiais de uma produção. Quais são essas condições materiais? Matéria-prima, instrumentos de produção e o trabalho humano. Então, o que são essas forças produtivas? Elas são os materiais necessários para a produção. Quais são eles? Primeiro, a matéria-prima, os instrumentos de produção, que vai modificar aquela matéria-prima, e o próprio homem, que é quem vai manipular os instrumentos e a matéria-prima, ok? São as chamadas forças produtivas. A maneira como essa força produtiva é organizada, ela reflete nas relações de produção. Como que os trabalhadores vão se relacionar entre si, como que o capitalista vai se relacionar com os trabalhadores, em quantas subclasses esses trabalhadores vão ser divididos e como que esses setores vão se organizar. Tudo isso é reflexo da organização dessas forças produtivas. Então, exemplo de relações de produção. Você tem, por exemplo, a relação de produção escravista, que é da antiguidade. Você tem as relações de produção montada em cima da servidão, né, do servo e do senhor, que é do feudo, do feudalismo. E você tem a relação de produção capitalista, que é fundamentado, primeiramente, na indústria moderna. Né? Foi a indústria que trouxe esse tipo de modo de produção que nós conhecemos como capitalista. As forças produtivas mais as relações de produção garantem o modo de produção daquela sociedade. Né? E como é que você se revoluciona tudo isso? Porque Marx foi entender como funciona o sistema capitalista, não para buscar a harmonia daquela sociedade e a reorganização daquela sociedade, como era a pretensão de Durkheim, como buscava a Durkheim. Falo pretensão não no sentido de que ele se achava, não é nada disso. Pretensão no sentido de objetivo, né? O objetivo de Durkheim era entender o que estava acontecendo para pensar como a sociedade ia buscar uma harmonia de convivência, né? Uma adaptação a uma nova realidade de modo de produção. Marx não. O objetivo de Marx era entender o capitalismo nas suas entranhas
exatamente como ele funcionava, e isso ele descreveu em O Capital. Para quê? Para buscar métodos, maneiras para militar a favor de um processo que revolucionasse tudo isso. Qual era a grande revolução que Marx buscava? Era a tomada de poder através da classe proletária. Então era a classe proletária tomar consciência de que era explorada pelo capitalista para buscar um novo sistema social mais igualitário, exigir uma igualdade, né? É esse ponto que, até hoje, pelo menos, nós não chegamos. Mas, ao pensar isso, Marx pensou outro sistema social, como comunista, como socialista, e escreveu sobre isso também. Então, já teve várias experiências mundiais com esses sistemas. Mas o capitalismo tem avançado e se estabeleceu no mundo e está aí até hoje, embora tenha passado e passe por várias crises, né? Ele tem subsistido. Mas sabemos que a sociedade ela passa por ciclo, então uma hora esse modo de produção também dará lugar a outro. Para Marx deveria ser algo pensado e buscado pela classe trabalhadora, o que nós não vimos acontecer até o presente momento. Estamos aqui no sistema capitalista. Ok? Então como é que se processa essa revolução? Quando ela acontece, ela resulta da passagem, da evolução de um modo de produção para outro modo de produção. É assim que a sociedade vai evoluindo na sua busca por relações mais humanas e mesmo mais solidárias, ok? Então eu espero que vocês tenham entendido aí essa parte de Marx. Ao voltarmos, presencialmente, vamos retomar e para ver se nós entendemos direitinho quando passar. Então, esse período de provas, provavelmente, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, já terá passado a semana de prova, e aí vocês terão exercício sobre isso, ok? Então, boa noite para vocês, e que vocês estejam bem e com saúde, para que quando voltarmos, possamos aí continuar com o nosso caminho, nossa busca de conhecimento. Boa noite, pessoal.